Há tristezas que chegam como uma tempestade, mas há outras que chegam em silêncio. Elas não gritam, não derrubam tudo de uma vez. Elas apenas se instalam. Você continua acordando, cumprindo seus compromissos, respondendo mensagens, seguindo a rotina. Mas dentro de você algo mudou. É como se o coração estivesse mais lento, como se a alma estivesse carregando um peso que ninguém mais consegue ver. Talvez você não consiga explicar exatamente o que sente. Talvez nem exista um motivo claro. Ainda assim, a tristeza está ali. E o mais difícil não é senti-la. O mais difícil é senti-la sozinho. Muitas pessoas acreditam que tristeza é sinal de fraqueza espiritual, que um coração triste é um coração distante de Deus. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Na verdade, a Bíblia é um livro escrito, em grande parte, por pessoas que conheceram profundamente a tristeza da alma. Homens que criam em Deus, que obedeciam, que oravam e que ainda assim se sentiram abatidos por dentro. Isso é importante dizer logo no início. Sentir tristeza não significa ausência de fé. Às vezes significa apenas que a alma está cansada. Existe um tipo de tristeza que nasce do acúmulo, de muitas perdas pequenas, de decepções silenciosas, de orações feitas em voz baixa, sem resposta imediata. Essa tristeza não costuma ser percebida por quem está de fora. Ela se esconde atrás de um sorriso educado, atrás de frases curtas, atrás do "está tudo bem", mas Deus vê. E a palavra de Deus não ignora esse estado do coração. Um dos textos mais honestos da Bíblia está em Salmos capítulo 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Repare com atenção. O salmista não diz, eu não deveria estar assim. Ele não se acusa, ele não se culpa. Ele reconhece, minha alma está abatida. Aqui existe uma lição profunda. Antes de encontrar consolo, o salmista encontra a verdade. Ele olha para dentro e não foge do que vê. Muitas pessoas tentam vencer a tristeza, fingindo que ela não existe. Tentam orar por cima da dor. Tentam pular o sentimento. Mas a Bíblia nunca ensina negação. Ela ensina a honestidade diante de Deus. Deus não exige que você esteja bem para se aproximar dele. Ele apenas espera que você seja sincero. Talvez hoje você esteja tentando ser forte demais. Talvez esteja exigindo de si mesmo uma alegria que não consegue sentir. E isso cansa ainda mais. Existe um momento em que a alma não precisa de explicações. Ela precisa de descanso. Por isso, o salmista continua dizendo, espera em Deus. Não é um comando agressivo, é quase um sussurro. Como quem diz, não desista agora. Não conclua nada no meio da dor. Apenas espere. Esperar em Deus não é cruzar os braços. É não abandonar a esperança quando tudo parece escuro por dentro. A tristeza faz com que a mente chegue a conclusões precipitadas. Ela diz que nada vai mudar, que você está sozinho, que esse peso vai permanecer para sempre. Mas a Bíblia nos ensina que a tristeza altera a percepção, não a realidade. Por isso a palavra fala com quem está abatido. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Não diz que Deus está perto apenas dos fortes, nem apenas dos confiantes, nem apenas dos que estão cheios de fé. Diz que Ele está perto dos quebrantados, dos abatidos, dos cansados por dentro. Talvez você se sinta distante de Deus exatamente porque está triste. Mas esse versículo revela o contrário. É justamente nesse estado que Deus se aproxima. Ela muitas vezes é o lugar onde Ele mais se manifesta. O problema não é sentir tristeza. O problema é acreditar que, por causa dela, você perdeu o direito de ser cuidado. Há dias em que a oração não flui. As palavras não saem. O coração parece pesado demais para formular pedidos. E nesses dias, muitas pessoas se calam por culpa. Acham que precisam melhorar para voltar a falar com Deus. Mas veja como Davi ora em Salmos capítulo 4, versículo 1. Ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi não espera a angústia passar. Ele ora na angústia. Isso muda tudo. A Bíblia não ensina que você deve se aproximar de Deus depois que a tristeza acabar. Ela ensina que você pode se aproximar enquanto ela existe. Deus não se assusta com o seu abatimento. Ele não se ofende com o seu cansaço.
O silêncio de Deus nunca significa ausência. Às vezes significa apenas que Ele está trabalhando em um nível mais profundo do que o emocional. Existe algo que poucas pessoas dizem. Muitas tristezas não nascem de pecado, nascem de esgotamento, cansaço emocional, cansaço espiritual, cansaço de ser forte o tempo todo. Até mesmo homens profundamente usados por Deus viveram isso, e reconhecer isso não diminui a fé. Pelo contrário, torna a fé mais humana e mais verdadeira. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Um cansaço que não se resolve com descanso físico. Uma tristeza que não passa com distração. E se for assim, este vídeo não é um acaso. A palavra de Deus está mais uma vez cumprindo seu papel. Falar com quem está abatido. Não para acusar, mas para sustentar. Há momentos em que a tristeza se prolonga, tanto que começamos a pensar que ela se tornou parte de quem somos. Não apenas um sentimento passageiro, mas uma companhia constante. Ela senta ao nosso lado, acorda conosco e às vezes dorme em nossos pensamentos. E quando isso acontece, a alma começa a se perguntar em silêncio se Deus ainda está perto. Não porque Ele tenha se afastado, mas porque a dor ocupa espaço demais. Charles Spurgeon dizia que algumas tristezas são como nuvens densas. Não negam a existência do sol, apenas o encobrem por um tempo. O sol continua lá, mesmo quando não é visto. A Bíblia nunca prometeu que não haveria dias escuros, mas prometeu algo maior, que Deus não abandona seus filhos no escuro. O salmista declarou isso com clareza em Salmos, capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não diz que o justo é poupado das aflições, diz que ele não é abandonado nelas. E isso muda tudo, porque há dores que não nos derrubam de uma vez. Elas nos cansam aos poucos. E o maior risco não é sentir tristeza, mas permitir que ela nos convença de que não há mais esperança. Por isso a palavra nos ensina a derramar o coração e não a escondê-lo. Salmos capítulo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derramar o coração é um ato de coragem. É admitir que não está bem, é levar a Deus aquilo que você não consegue organizar em palavras bonitas. Spurgeon afirmava que a oração mais poderosa, muitas vezes, não é aquela cheia de frases bem construídas, mas aquela feita entre lágrimas, com a alma cansada e o coração aberto. Deus entende esse idioma. Há tristezas que surgem porque você perdeu algo, outras porque esperou demais, outras porque se doou além do que podia, e Deus vê cada uma delas. Salmos capítulo 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Repare, ele sara, ele liga. Isso não é imediato, é cuidado contínuo. Feridas profundas não desaparecem com pressa, mas desaparecem com presença. E Deus não tem pressa com você. Jesus fez um convite simples e direto, registrado em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é um convite para quando tudo estiver resolvido. É um convite para agora. Spurgeon conheceu a tristeza de perto. Ele pregou esperança não porque ignorava a dor, mas porque caminhou com ela sem soltar a mão de Deus. Isso torna sua mensagem verdadeira. Talvez hoje você não consiga enxergar mudança. Talvez tudo pareça pesado demais. Mas a fé não exige clareza. Ela exige permanência. Salmos, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto a manhã não chega, Deus sustenta. Enquanto o alívio não vem, ele permanece. E agora, antes de encerrar, há algo simples, mas poderoso, que você pode fazer. A palavra nos ensina que a boca também tem força, que declarar algo diante de Deus é um ato de fé. Se você puder, escreva nos comentários esta frase, exatamente assim: Deus está comigo mesmo neste momento. Não como superstição, mas como um gesto de confiança, como quem diz à própria alma que a tristeza não terá a última palavra. Às vezes, escrever é uma forma silenciosa de orar. E se essa mensagem falou com você, marcar o botão de gostei ajuda para que ela alcance outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Permaneça. Respira. Espere. A tristeza não define o fim da sua história. Ela é apenas um trecho sendo atravessado com Deus ao seu lado, e Ele continua presente.
mesmo agora.